Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, por Luiz Cláudio Santos. Título 3, Capítulo 1, artigos 38 a 49, Mesa Diretora. Título 3, dos órgãos da Câmara Legislativa, Capítulo 1, da Mesa Diretora, Seção 1, das reuniões. Artigo 38. A mesa diretora reunir-se-á ordinariamente na primeira quarta-feira de cada quinzena, em horário e local previamente acertados entre seus membros, e extraordinariamente quando convocada por seu presidente ou por, no mínimo, 3 de seus membros titulares. Parágrafo 1º. As deliberações da mesa diretora serão tomadas pela maioria de seus membros e as atas e os atos delas decorrentes, após a assinatura, serão publicados no Diário da Câmara Legislativa. Parágrafo 2º. Todos os membros da mesa diretora serão previamente comunicados de reunião convocada extraordinariamente. Parágrafo 3º. Os suplentes de secretário poderão participar de todas as reuniões da mesa diretora com direito à voz e, quando em substituição a membro titular, com direito a voto. Seção 2. Das atribuições da mesa diretora. Artigo 39. À mesa diretora incumbe a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos estabelecidos neste regimento interno. Parágrafo 1º. Na direção dos trabalhos legislativos, cabe especialmente à mesa diretora: inciso 1. Convocar sessão legislativa extraordinária, no caso do artigo 67, inciso 2 da Lei Orgânica. Inciso 2. Tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Inciso 3. Iniciar o processo legislativo quando a matéria for de sua competência. Inciso 4. Emitir parecer sobre matéria regimental ou da administração interna da Câmara Legislativa quando a proposição não for de sua autoria. Inciso 5. Decidir sobre os requerimentos de licença a deputado distrital para se afastar do exercício do mandato. Inciso 6. Aplicar aos deputados distritais: alínea A. As medidas disciplinares previstas no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Alínea B. As sanções por infringência dos incisos 3 a 5 do artigo 63 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inciso 7. Promulgar emendas à Lei Orgânica do Distrito Federal. Inciso 8. Propor ação de inconstitucionalidade por iniciativa própria ou a requerimento de deputado distrital ou de comissão. Inciso 9. Determinar arquivamento de relatório ou parecer de comissão especial ou de inquérito que não haja concluído com a apresentação de projeto ou não solicite providências. Inciso 10. Requisitar auditorias e inspeções do Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre atos sujeitos à sua fiscalização. Inciso 11. Dar conhecimento à Câmara Legislativa, na última sessão do ano, da resenha dos trabalhos realizados. Inciso 12. Propor a ordem do dia das sessões na conformidade da agenda mensal, ressalvadas as alterações permitidas por este regimento. Inciso 13. Receber representações, denúncias ou notícias de infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar contra deputado distrital, oferecidas pelo corregedor, por parlamentar, por comissão permanente, por qualquer cidadão ou por entidades representativas da sociedade civil. Parágrafo 2º. Na direção dos serviços administrativos, incumbe especialmente à mesa diretora: inciso 1. Promover ou adotar em virtude de decisão judicial as providências de sua alçada ou de competência da Câmara Legislativa relativas ao cumprimento de mandado de injunção ou suspensão de lei ou ato normativo com ilegalidade originária. Inciso 2. Adotar as providências cabíveis, por solicitação do interessado, para a defesa judicial e extrajudicial de deputado distrital contra a ameaça ou prática de ato atentatório ao livre exercício e às prerrogativas constitucionais e legais do mandato parlamentar.
Inciso 3. Determinar o desconto nos vencimentos dos parlamentares proporcional às ausências injustificadas às sessões ordinárias. Inciso 4. Conceder licença a deputado distrital nos termos deste regimento interno. Inciso 5. Adotar medidas para promover e valorizar o poder legislativo e resguardar o conceito perante a sociedade. Inciso 6. Apresentar à Câmara Legislativa, na sessão de encerramento do ano legislativo, relatório dos trabalhos administrativos e legislativos realizados, precedido de resumo sobre o seu desempenho. Inciso 7. Aprovar o Plano de Comunicação Social da Câmara Legislativa. Inciso 8. Aprovar a proposta orçamentária da Câmara Legislativa e as solicitações de créditos adicionais. Inciso 9. Estabelecer as normas para a celebração de contratos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres. Inciso 10. Examinar a prestação de contas da administração da Câmara Legislativa a ser remetida ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Inciso 11. Julgar, em última instância, recursos contra atos administrativos praticados por seus próprios membros ou por dirigentes de órgãos ou unidades da estrutura administrativa da Câmara Legislativa. Inciso 12. Decidir e encaminhar os pedidos de informações. Artigo 40. Compete ainda à mesa diretora decidir, no prazo de 10 dias úteis, sobre os requerimentos de informação sujeito às normas seguintes. Inciso 1. Só são admissíveis os requerimentos que, alínea A, refiram-se a ato ou fato sujeito à competência ou supervisão da autoridade requerida. Alínea B. Relacionem-se com matéria sujeita à deliberação, à fiscalização ou ao controle da Câmara Legislativa. Alínea C. Não contenham pedido de providências, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre os propósitos da autoridade a quem se dirigem. Inciso 2. Se as informações já tiverem chegado à Câmara Legislativa espontaneamente ou em resposta a requerimento anterior, o requerente delas receberá cópia e seu requerimento será tido por prejudicado. Inciso 3. As informações recebidas, quando se destinarem a elucidar matéria relacionada à proposição em curso na Câmara Legislativa, serão incorporadas ao respectivo processo. Parágrafo 1º. Do indeferimento do requerimento de informação, cabe recurso ao plenário na forma e condições do artigo 152. Parágrafo 2º. Se as informações requeridas não forem prestadas em 30 dias ou se forem falsas, a Câmara Legislativa reunir-se-á, dentro de 72 horas, para declarar a ocorrência do fato e adotar as providências do artigo 60, inciso 33 da Lei Orgânica. Seção 3. Das atribuições do Presidente. Artigo 41. O Presidente é o representante da Câmara Legislativa, quando ela houver de se enunciar coletivamente, o regulador dos seus trabalhos e o fiscal da sua ordem, na conformidade deste regimento. Artigo 42. São atribuições do Presidente da Câmara Legislativa, além de outras expressas neste regimento, ou que decorram da natureza de suas funções ou prerrogativas. Inciso 1. Quanto às sessões da Câmara Legislativa, alínea A. Convocar sessão legislativa extraordinária nos casos previstos na Lei Orgânica. Alínea B. Fixar, de acordo com a mesa diretora, a ordem do dia das sessões e anunciar a da sessão seguinte ao término dos trabalhos. Alínea C. Convocar, abrir, presidir, suspender, levantar e encerrar as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. Alínea D. Anunciar a ordem do dia e o número de deputados distritais presentes. Alínea E. Determinar a verificação de presença em qualquer fase dos trabalhos, quando julgar necessário ou a pedido de deputado distrital. Alínea F.
manter a ordem e fazer observar este regimento. A linha G. Fazer ler pelo primeiro secretário a ata, o expediente e as comunicações feitas à mesa. A linha H. Decidir sobre os requerimentos que solicitem. Item 1. A palavra ou a desistência dela. Item 2. A permissão para falar sentado ou dos microfones de plenário. Item 3. Leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do plenário. Item 4. Observância de disposição regimental. Item 5. Discussão de proposição por partes. Item 6. Votação destacada de emenda. Item 7. Intervenção de itens de discussão e votação da ordem do dia. Item 8. Retirada pelo autor de requerimento ou de proposição que não tenha recebido parecer favorável de comissão. Item 9. Verificação de votação. Item 10. Informações sobre a ordem dos trabalhos, a agenda mensal ou a ordem do dia. Item 11. Prorrogação de prazo para o orador na tribuna. Item 12. Dispensa de avulso para a imediata votação de redação final já publicada. Item 13. Requisição de documentos. Item 14. Preenchimento de lugar em comissão. Item 15. Inclusão na ordem do dia de proposição com parecer e em condições regimentais de nela figurar. Item 16. Prorrogação de prazo de comissão. A linha I. Interromper o orador que, item 1, se desviar da questão. Item 2. Falar sobre o vencido. Item 3. Incorrer nas infrações de que trata o Código de Ética e Decoro Parlamentar, advertindo-o e, em caso de insistência, retirar-lhe a palavra. Item 4. Fizer pronunciamento contendo propaganda de guerra, de ação de grupos armados, civis e militares, de preconceitos de raça, religião, sexo, cor, idade e de quaisquer outras formas de discriminação, ofensa ao Estado democrático de direito e ao pluralismo político ou à ordem constitucional. A linha J. Determinar não seja registrado discurso ou a parte pela taquigrafia quando antirregimental. A linha K. Convidar, ouvido o plenário, deputado distrital a retirar-se do recinto das sessões quando perturbar a ordem. A linha L. Alertar o orador quanto ao término do tempo a ele destinado. A linha M. Decidir as questões de ordem e as reclamações, permitindo recurso de ofício ou interposto por deputado distrital, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. A linha N. Submeter matéria à discussão e à votação. A linha O. Estabelecer o ponto da questão que será objeto da votação. A linha P. Tomar parte nas discussões e deliberações. A linha Q. Declarar a vacância do mandato nos casos de falecimento, renúncia ou perda de mandato de deputado distrital e convocar o suplente de deputado distrital ou comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral a ocorrência de vaga, quando não haja suplente a convocar. A linha R. Organizar, ouvido o Colégio de Líderes, a agenda com a previsão das proposições a serem apreciadas no mês subsequente para distribuição aos deputados. A linha S. Designar relator de plenário quando as comissões ainda não tiverem sido constituídas e nos demais casos previstos neste regimento. Inciso 2. Quanto às proposições. A linha A. Distribuir as proposições e processos às comissões. A linha B. Devolver ao autor de ofício ou mediante solicitação da Comissão de Constituição e Justiça proposição que não atenda às exigências regimentais. A linha C. Determinar a retirada de proposição da ordem do dia nos termos deste regimento. A linha D. Declarar prejudicada qualquer proposição que assim deva ser considerada na conformidade regimental. A linha E. Promulgar resolução e decreto legislativo. Inciso 3. Quanto às comissões. A linha A.
designar os membros e suplentes das comissões à vista das indicações partidárias ou de bloco parlamentar. A linha B. Designar substituto eventual na ausência dos membros das comissões e de seus suplentes, observada a indicação partidária ou de bloco parlamentar. A linha C. Declarar a perda de lugar de membro das comissões que incidir no número de faltas previsto no artigo 82, parágrafo 2º. A linha D. Convidar o relator ou o presidente de comissão a esclarecer o seu parecer. A linha E. Convocar as comissões para a eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes, observado o disposto no artigo 76, parágrafo 2º. A linha F. Convocar e reunir periodicamente o Colégio de Líderes, a mesa diretora e os presidentes das comissões permanentes para a avaliação dos trabalhos da Casa, exame das matérias em trâmite e adoção das providências necessárias ao bom andamento das atividades legislativas. Inciso 4. Quanto à mesa. A linha A. Presidir suas reuniões. A linha B. Tomar parte nas discussões e deliberações com direito a voto. A linha C. Executar ou fazer executar as suas decisões quando tal incumbência não seja atribuída a outro membro. A linha D. Designar relator para as matérias que dependam de parecer. Inciso 5. Quanto às publicações e divulgação. A linha A. Determinar a divulgação das decisões do plenário, das reuniões da mesa e das comissões, encaminhando cópias ao órgão de comunicação da Câmara Legislativa. A linha B. Vedar a publicação de pronunciamentos proferidos com infringência das normas regimentais. A linha C. Resolver sobre a publicação de expedientes não oficiais no Diário da Câmara Legislativa. A linha D. Determinar que as informações oficiais sejam publicadas por extenso, em resumo ou somente referidas na ata. A linha E. Fazer publicar no Diário da Câmara Legislativa a relação dos deputados empossados. Parágrafo 1º. Compete ainda ao presidente da Câmara Legislativa, inciso 1, exercer o governo do Distrito Federal nos termos do disposto na Lei Orgânica. Inciso 2. Dar posse aos deputados, ao governador e ao vice-governador do Distrito Federal. Inciso 3. Zelar pelo prestígio e decoro da Câmara Legislativa, bem como pela liberdade e dignidade de seus membros, assegurando-lhes o devido respeito às suas imunidades e demais prerrogativas. Inciso 4. Promulgar as leis nos prazos e nas condições estabelecidas na Lei Orgânica, quando o governador deixar de fazê-lo. Inciso 5. Assinar correspondência destinada aos titulares dos poderes da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, aos chefes de governo estrangeiro e seus representantes no Brasil, às assembleias estrangeiras e às autoridades judiciárias, em assuntos pertinentes à Câmara Legislativa. Inciso 6. Dirigir com suprema autoridade a Polícia da Câmara Legislativa e requisitar reforço policial quando necessário. Inciso 7. Encaminhar a prestação de contas da administração da Câmara Legislativa a ser remetida ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Inciso 8. Requisitar servidores da administração pública direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal para quaisquer de seus serviços. Inciso 9. Ceder servidores de seu quadro de pessoal a pedido da administração pública direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Inciso 10. Prover os cargos e as funções administrativas da Câmara Legislativa. Inciso 11. Assinar contratos, convênios, acordos ou assemelhados em nome da Câmara Legislativa. Inciso 12. Instaurar sindicância, processo administrativo disciplinar e tomada de contas especial na forma da legislação vigente. Inciso 13. Proferir decisão em sindicância e processo administrativo disciplinar.
Inciso 14. Tomar conhecimento da prestação e tomada de contas, inclusive a tomada de contas especial, e sobre elas emitir pronunciamento na forma da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Inciso 15. Autorizar a retomada de tramitação e arquivar a proposição nos termos deste regimento interno. Parágrafo 2º. O presidente, para tomar parte em qualquer discussão durante as sessões, deixará a presidência, reassumindo-a somente após o encerramento da discussão da matéria. Parágrafo 3º. Em caso de empate nas votações ostensivas, o voto proferido pelo presidente servirá como critério de desempate. Parágrafo 4º. O presidente poderá, a qualquer momento de sua cadeira, fazer ao plenário comunicação de interesse do Distrito Federal, da Câmara Legislativa e da mesa diretora. Seção 4. Das atribuições do vice-presidente. Artigo 43. Ao vice-presidente compete, inciso 1, substituir o presidente da Câmara Legislativa em suas faltas e impedimentos e suceder-lhe no caso de vacância até realizarem-se novas eleições. Inciso 2. Promulgar leis nos casos previstos na Lei Orgânica e legislação complementar. Inciso 3. Coordenar, controlar e executar as atividades legislativas e administrativas que lhe forem delegadas pela mesa diretora. Seção 5. Das atribuições dos secretários. Artigo 44. São atribuições dos secretários exercer as atividades legislativas e os serviços administrativos que lhes forem delegados pela mesa diretora. Parágrafo único. No dia seguinte ao de sua eleição, a mesa diretora reunir-se-á a fim de estabelecer as atribuições a que se refere este artigo. Artigo 45. Os secretários substituir-se-ão conforme sua numeração ordinal e, nessa ordem, substituirão o presidente da Câmara Legislativa nas ausências e impedimentos do vice-presidente. Artigo 46. Os suplentes de secretário participarão das reuniões da mesa diretora com direito à voz e, quando em substituição a membro titular, com direito a voto. Parágrafo único. O suplente em substituição ao membro titular, quando exercer o cargo de presidente de comissão permanente, deverá optar por um deles, renunciando ou solicitando afastamento do cargo do qual é titular. Seção 6. Da vacância em cargos da mesa diretora. Artigo 47. A vacância em cargo da mesa diretora ocorrerá quando o titular, inciso 1, perder o cargo de deputado distrital. Inciso 2. Licenciar-se para tratar da própria saúde por mais de 120 dias. Inciso 3. Renunciar ao cargo que detém. Inciso 4. Assumir outro cargo público por mais de 120 dias, que não enseje a perda do mandato. Inciso 5. Incorporar-se às Forças Armadas após licença da Câmara Legislativa. Artigo 48. A licença para instaurar processo criminal contra deputado distrital implica seu afastamento por prazo não superior a 120 dias do cargo que exerce na mesa diretora. Artigo 49. Declarado vago qualquer cargo da mesa diretora, será ele preenchido mediante eleição dentro de no máximo 7 dias, observadas as formalidades dos artigos 9 a 11. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica, inciso 1, se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato da mesa diretora. Inciso 2. No caso de vacância de cargo de secretário da mesa diretora, que será preenchido pelo respectivo suplente.